Ontem eu assisti Obsessão e que filme bizarro. Ele não é assustador só pelas cenas que você vê que, meu Deus do céu, mas também pelas cenas que ele deixa subentendido. A história por trás dele consegue ser mais assustador que o filme. E eu vou explicar pra você, já avisando que vai ter spoiler. E antes de mais nada, se inscreve no meu canal e engaja com esse vídeo pro YouTube mandar pra mais gente, porque meu canal é muito novo, tá bom? É isso, vamos começar. O filme começa com o Bear, o protagonista, falando com o Ivan. E eles estão treinando como o Bear vai se confessar pra menininha que ele gosta. Tá desesperado pra contar logo pra essa menina que ele gosta dela. Então ele tá querendo contar na noite do quiz. O contexto aqui. O Bear e o Ivan fazem parte de um quarteto. O Bear, o Ivan, a Sarah e a Nick. E o Bear gosta da Nick. Toda semana, toda quarta-feira, eles têm a noite do quiz, que eles vão, tipo assim, pra um barzinho e ele quer se confessar nessa noite. Aí o Ivan fala assim, cara, não precisa ser nessa noite, você tem todo o tempo do mundo. Repete comigo, você tem todo o tempo do mundo. Aí ele fala, eu tenho todo o tempo do mundo. Aí quando ele chega na casa dele, gente, a gatinha dele tá morta. A gatinha dele, a Sally, deu um jeito de abrir o armário de remédio dele e tomar os remédios, por isso que ela morreu. Ele arruma as coisas e ele não vai mais pra noite do quiz. Aí, a Nick, que é a menina que ele gosta, liga pra ele. Fala assim, e aí, cara, você não vem? O que tá acontecendo? Aí ele fala assim, é que eu tô tendo uns problemas aqui pra resolver, não vou conseguir ir. Aí ela fala, ai, que isso, vem, depois você resolve esses problemas aí. E no final da ligação, ela reclama que o colar dela de cristal caiu no ralo. Aí ele pensa, vou ir e vou levar um colar pra ela. Aí, gente, ele vai numa lojinha pra comprar outro colar pra ela. Tipo assim, daqueles cristais, tipo, ametista, olho de tigre, enfim. Aí ele não gosta dos colares que tem lá, até que ele vê a varetinha do desejo pra vender. Aí ele pensa, vou comprar pra ela. Aí ele compra e vai pra noite do quiz. Estão ligando. Aí chegando lá no bar, ele até tenta se confessar pra Nick, mas o Ivan, tipo, dá uma cortada assim, fala, ai, mano, vem cá. Aí eles vão fazer um after depois, mas a Nick não quer ir. Então ela fala, ai, alguém me deixa em casa, pelo amor de Deus. O Bear fala, eu deixo. Gente, eu esqueci de falar, mas esse quarteto de amigos, eles trabalham no mesmo lugar. Enfim, aí no carro, a Nick fala pra ele que vai se demitir do trabalho porque ela quer focar no livro que ela tá fazendo, que é uma história de amor. E ela também começa a falar que a Sarah gosta dele, que é a outra amiga do quarteto. Aí ele fala, a Sarah é minha amiga, né? Eu vejo ela como amiga e não sei o quê. Aí depois o Bear fala assim, não me deixa esquecer que eu tenho um presente pra você. E ela reage muito mal. Aí ele deixa ela na casa dela, tipo, ele nem dá o presente. Ela saiu do carro, antes dela entrar em casa, ele chama ela de novo e chama ela pelo apelido Esquisinique. Tipo assim, na época que ela sofria bullying, deram esse apelido pra ela. Aí ela falou, cara, nunca mais me chama assim, você sabe que eu não gosto. Aí depois ela fala, vem cá, você gosta de mim? Você tá gostando de mim? Se você estiver gostando, fala agora. Aí ele fica em choque e fala, tipo, não, a gente é só amigo. Aí ela entra em casa. Ele viu que ele fez merda, né? Que ele perdeu a oportunidade que ele tinha. Ele pega a varetinha do desejo e fala, eu quero ser a pessoa que a Nick mais ama no mundo. E quebra. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Gente, na hora, ela aparece fora de casa, sendo que ela tinha entrado. E começa com uns papos super estranhos, tipo assim, entra aqui na minha casa. Aí o Bear acha super esquisito, fica tipo, não, eu tenho que ir. Depois ela entra no carro dele e começa a chorar, falando que na verdade ela tá super mal, porque o pai dela tá com câncer, e ela pede pra ir pra casa dele. Eles vão lá pra casa do Bear, eles começam a conversar assim, e a Nick beija ele. Só que no meio do beijo, ela fica lúcida, tipo, ela volta a si, e ela começa a berrar, tipo, o que é isso? O que é isso? Logo depois, ela volta a ficar possuída. Aí, enfim, aí eles dormem no mesmo quarto. E quando ele acorda, a Nick fez o café da manhã dele. Mas ele tá ouvindo umas mosquinhas. Uma mosquinha, um cheiro estranho. E aí quando ele vai entrar na cozinha pra ver o que é aquilo, tá lá o corpo do gato. Aí ele pergunta, Nick, o que é isso? Aí ela fala, é um memorial, você não gostou, não? Aí ele fica tipo, mano, e fica embasbacado, né? Aí eles vão pro trabalho e ele fala pro Ivan, eu acho que ela tá tendo um surto psicótico. Fala com ela, porque eu acho que ela precisa de ajuda. Ele também fala o que ela falou sobre o pai e acha que é por isso que ela tá mal desse jeito. Mas, gente, no fundo ele sabe. No fundo ele sabe. Tá? Ele só não quer admitir que o desejo dele virou realidade, mas enfim. Aí na mesma noite ela aparece na porta da casa dele e fala que ela falou com o Ivan que ela tá muito envergonhada do que ela fez, mas que naquela noite ela tinha voltado a usar MD por causa do pai, porque ela tá muito chateada, enfim. Aí ela fala, eu gosto de você, e você gosta de mim? Aí ele fala, sim. Aí eles ficam juntos. E eles vivem
um romance juntos. Eles fazem várias coisas de casal, cozinham juntos, não sei o que lá. E tá todo mundo achando bizarro, porque a Nick de repente virou outra pessoa. Até que um dia, eles estão jantando juntos, num encontrinho, num date. E o Bear tá dizendo que ele quer ser um crítico gastronômico. Até que o Ivan liga pra ele. Aí o Ivan fala assim, ó, cara, você tá com a Nick aí? Deixa eu te contar uma coisa. O pai dela não tá doente coisa nenhuma. O pai dela tá saudável. E outra, a Sarah me contou que uns 2 dias antes dela ficar com você, ela tinha falado pra Sarah que ela te via como um irmão. Te lembra dessa fala, tá bom? Lembra, guarda na cabeça. E aí ele fala, não é super esquisito ela mentir sobre o pai e num dia falar que te vê como irmão e no outro aparecer super apaixonada por você? Aí nessa hora, o Bear tem certeza. Ele já desconfiava, mas agora ele tem certeza, porque nem gostar dele a Nick gostava. Tenha isso na cabeça, que ele sabia que não era a Nick. Aí ele volta tremendo pra mesa e fala assim, ô Nick, o seu pai tá mesmo doente? E ela começa a gritar no meio do restaurante, falando não, 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 não. Eu achei que a gente tava tendo um encontro legal. Oh, não, don't do that! E ele fala, meu Deus do céu, tá bom, não vou mais perguntar, é isso, vou relevar. E aí, gente, chegando em casa, mesmo tendo certeza agora absoluta que não era a Nick de verdade, ele coisa com ela. E nessa cena, ela tá com um olhar vazio. E durante o filme, a Nick real vai dando pistas sobre certas coisas, mostrando que aquela não era realmente a Nick. Ou seja, gente, ele sabe que não é mais a Nick, que a Nick só tá naquela situação porque ela tá possuída e ele tá se aproveitando disso. Aí no dia seguinte, ela faz o almoço do Bear e bota numa lancheirinha pra ele levar pro trabalho. E nesse dia ela não vai. Ela tirou um dia de folga e aí ela fala, ah, bom trabalho, amor. E quando ele vira pra porta, ele fica gag, porque simplesmente ela cobriu a porta de fitas pra ele não conseguir abrir. Mas ele consegue abrir a porta e ele vai pro trabalho. Ela fica na frente da porta com um sorriso. Aí no trabalho ele tá conversando com a Sarah sobre as universidades. Acontece que ela quer prestar uma universidade, ela quer trabalhar com arte, se eu não me engano. E ela mandou inscrição pra várias, só que todas estão recusando. E assim, só falta uma universidade responder. Ela tá colocando esperança nessa resposta da última, porque todas as outras recusaram ela. Aí ela tá chateada, assim, e ela deita no ombro dele. Ela também pergunta assim, ah, você vai na festa do Ivan? Aí ele fala, uai, que festa? Ele não tá sabendo de nada. Aí nisso ele abre a lancheira que a Nick preparou pra ele e tem uma foto dele bebê, escrito You, e uma foto deles dois. Embaixo da foto tá escrito Not Me, tipo, não sou eu. A Sarah, pra zoar, ela fala, que é isso aqui? Aí ela pega a marmitinha com o sanduíche e tem um post-it escrito pro meu crítico gastronômico. Aí quando ela vira o post-it, tá escrito assim, qual o veredito? Gato. E aí, gente, ele percebe. A gata foi cozinhada. Aí, saindo do trabalho, ele vai confrontar o Ian. Tipo assim, cara, por que você não me chamou pra sua festa? E aí o Ian fala, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo com a Nick. Eu não quero ela lá, ela tá muito diferente. Você só pode ir se você for sem a Nick. Aí ele fala, beleza, eu vou sem a Nick então. Ele chega em casa e antes dele entrar em casa, tipo, ainda no carro, ele pega a embalagem da varetinha do desejo. Não é esse o nome, mas eu vou chamar assim. E ele lê que tem um número pra você ligar em caso de dúvidas. Aí ele liga e fala assim, cara, eu quero reverter meu desejo. Aí o cara fala, não dá pra reverter seu desejo. Já que você desejou isso, o mínimo que você pode fazer é cuidar dela. Você quer falar com ela? Aí o Bear fala, falar com quem? Aí ele, com a Nick? E, gente, a Nick real começa a berrar no telefone. Ele fica meio assustado, desliga o telefone e entra na casa. E, gente, lembra que a Nick tava na porta esperando ele, com um sorriso super estranho? Ela não saiu de lá, nem pra ir no banheiro. Aí ele fala assim, ó, eu vou sair com os meninos no rolê de homem, fica aí. Aí ela fala, ai, que engraçado, porque a Sarah também vai nesse rolê de homem, né? Aí ela vai no rolê de homem também. Aí nessa festa, na casa do Ian, eles estão jogando um Jenga, tipo aquele jogo de bloquinhos assim que você tem que tirar um. E quando você tira uma pecinha, tem um desafio escrito. Aí o da Nick, ela pega a pecinha dela, ela levanta e ela começa a recitar um trecho do livro que ela tá escrevendo. Você lembra que eu falei que ela queria escrever uma história de amor? E você também lembra que antes do Bear fazer o desejo pra Nick, ela tinha falado pra Sarah que via ele como um irmão? Então, gente, a história de amor dela é um conto incestuoso do João e Maria. Dos irmãos João e Maria. Gente, pesou o clima. Aí falam assim, ah, Nick, agora é sua vez. Ele pega a madeirinha
E adivinha? Beija a pessoa à sua esquerda. Quem que é a pessoa à esquerda dele? A Sarah. A Nick levanta com uma cara emburradíssima. Ela vai até a Sarah, arrasta a cadeira dela e vai no lugar dela. Aí o Nick dá um beijinho nela. E aí, de repente, ela tem um momento de lucidez e começa a gritar: não sou eu, não sou eu. Quebra uma garrafa e começa a se dar uma garrafada. Até que ela volta a ficar possuída, volta a agir daquela forma super estranha. Acabou a festa de todo mundo, né? Eles voltam pra casa, ele dá uma bronca nela, fala: mulher, você tá doida, você tá sendo esquisita, você tem que voltar ao normal, essa não é a Nick de verdade. Aí ela começa a gritar que não consegue ser a Nick. Aí ele fala assim: ó, então faz assim, ou você vai pra sua casa, ou sei lá, eu durmo no Ian. Gente, a mulher começa a surtar. Ela começa a andar ao contrário. Nessa hora, eu quase chorei de medo. Eu tenho medo só de lembrar. E, tipo assim, esse filme, ele brinca muito com Uncanny Valley, que é, tipo, o Vale da Estranheza. Tanto nas expressões dela, quanto nos gestos. Você consegue ver que ela é humana, mas ela não age como uma humana. Isso é muito estranho e dá muito medo. Meu Deus, gente, eu tenho muito medo dessas coisas. No fim das contas, ele dorme com ela na mesma cama, porque ela obriga ele, né? Gente, ele tá cagado de medo. Eles dormem juntos, até que de madrugada, pim, chega uma mensagem da Sarah. Ela fala assim: ó, tô no parque, vem me encontrar. Tenho umas coisas pra falar pra você. Aí ele fala: escreve por aqui, não posso te encontrar. Aí ela fala assim: se você não for me encontrar, eu vou até aí. Aí levanta de fininho até que a Nick começa a falar. Mas dessa vez é a Nick de verdade. Ela fala assim: me mata, pelo amor de Deus. Eu nunca fiquei com você. Ela está falando enquanto a Nick tá dormindo. Então é por isso que ela tá conseguindo se comunicar com ele. Ele acabou de ver a mulher que ele supostamente ama implorando pra ele acabar com esse sofrimento. E ao invés dele ficar preocupado ou de, tipo, tentar fazer alguma coisa, sabe o que ele responde? Ele fala assim: é tão ruim ficar comigo? E vai embora. Aí ele vai lá se encontrar com a Sarah. E é o seguinte, eles estão dentro do carro dela. Aí ela fala assim: ó, recebi a carta da última universidade que faltava pra me responder. E eu quero abrir com você pra ver se eu passei ou não. Mas também eu tenho que te contar umas coisinhas. Não quero te magoar, mas a Nick e o Ivan ficavam há 2 anos. Ocasionalmente. E o Ivan acha que ela tá com você pra fazer vingança nele. Cara, eu não quero te falar nada não, mas assim, a Nick tá muito estranha, sabe? Você precisa de alguém mais de boa. Na hora do jogo, eu tava na sua esquerda. Então veio uma mão e arregaça a cara dela no volante. Até sair, tipo, a cara, literalmente. Obviamente era a Nick e ela fala: isso tudo é culpa sua. Você que quis isso. Se você quiser ficar comigo, me ajuda a se livrar dela. Tá bom? Ele é meio que obrigado a ajudar, né? Então, eles carregam até um lugar. Aí ela fala assim: ó, do resto eu cuido. Vai pra sua casa, vai dormir. Ele volta pro carro dele e ele ainda tá com a carta. Quando ele abre a carta da faculdade, ela tinha passado. Aí ele começa a surtar. Ele volta pra loja que ele comprou a varetinha e fala: eu quero outra, eu quero reverter o meu desejo. Aí ele compra mais 2 varetinhas. Ele tenta reverter o desejo por ele mesmo. Só que é um desejo por pessoa, então a varetinha nem quebra. Esqueci de falar um negócio importante. Essa varetinha, quando você tira ela da caixa, ela tem uma musiquinha, tá? Lembra disso. Então ele vai correndo na casa do Ivan, ele fala: Ivan, pelo amor de Deus, acredita em mim. E aí ele conta toda essa história que ele quebrou a varetinha e a Nick ficou possuída, e agora ele precisa que ele quebre a varetinha pra reverter o desejo, tipo, ele precisa desejar o oposto que o Bear desejou. O Ivan tá: mano, você tá maluco? Você tá doida, garoto? Aí ele pega a varetinha e deseja $1 milhão. Nessa hora começa a chover dinheiro. Aí ele fala: meu Deus do céu, que bosta, estou ferrado. E ele volta correndo pra casa porque a Nick faria tudo por ele. Então, ele vai tentar fazer a Nick quebrar a varetinha. Quando ele chega em casa, a Sarah tá lá. Ela está lá sentada e sem roupas. Porque as roupas da Sarah estão na Nick. E também é importante falar que ela tá sem cabelo, porque o cabelo da Sarah tá na Nick. E um fun fact aqui: eu vi o TikTok da designer de roupas, não sei se esse é o nome, mas da mulher que tava responsável por fazer a roupa da Nick e as roupas dos personagens. E ela fala que a Nick sabia que, de certa forma, o Bear gostava da Sarah. Então, ao longo do filme, a Nick foi tentando se vestir mais parecida com a Sarah, até chegar nessa cena que a gente tá, que ela literalmente usa a roupa da Sarah e o cabelo dela. Tipo assim, ela arranca nessa parte assim, coloca nela. E ela faz tatuagens. Tipo, ela desenha tatuagens iguais às da Sarah. Fun fact, gente, quem gostou. Aí ela tá surtada. Ela ameaça o Bear com uma
Gente, nessa hora, sabe quando você tá, tipo, com muito medo, que você tá meio de olho fechado, mas um pouquinho aberto, assim, e, tipo, com o ouvido meio tampado? Eu tava assim, eu tava amedrontada, aflita. Então eu não sei muito o que rolou nessa cena, mas basicamente ela ameaça o Bear. Aí o Ivan chega, tipo, cara, eu tenho $1 milhão. E ele entra na casa, aí ele vê essa cena, ele fala, meu Deus, o que é isso? E aí a Nick, pum, nele, né? Aí nisso o Bear pega a arma, sai correndo pro banheiro e se tranca. E aí ele tenta, né? Só que ele não tem coragem de fazer isso com isso. Então ele abre o armário dele de remédios e engole vários remédios de uma vez. Ele ouve uma musiquinha. Ele levanta, sai do banheiro e olha encantado pra Nick. Começa a abraçar ela. A Nick fez o desejo dela. O remédio faz efeito, então, pra ele. E ele morre. Da mesma forma que o gato dele morreu. E ela começa a surtar. E aí ela também vai, né? Só que aí a Nick real volta. Porque como ele morreu, o desejo foi desfeito. Ela simplesmente acorda naquele lugar com aquilo tudo acontecendo. E, enfim. Então, só deixando claro que a Nick nunca de fato perdeu a consciência, só que ela perdeu o controle do corpo dela. Então, quando ela acordou, ela sabia o que tinha acontecido. Esse cara simplesmente destruiu a vida de todo mundo. Ele estragou a vida da Nick pra sempre. E sobre isso, o diretor deu uma entrevista falando que ela realmente foi presa. Eu demorei muito tempo pra digerir esse filme, porque além dessas cenas agonizantes, assim, que me dão muito medo de assistir, a história, tudo que aconteceu com a Nick é muito triste. Porque ela foi controlada, ela perdeu o controle sobre o próprio corpo, ela foi abusada. O Bear sabia o filme inteiro que não era Nick, mas mesmo assim ele tirava vantagem. E no final ela presenciou tudo aquilo que ela de certa forma fez, né, porque ela tava possuída, e ninguém vai acreditar nela. Mas enfim, gente, esse filme é sensacional. Tipo assim, a imagem dele, a Nick sempre aparece na sombra, você só consegue ver o brilho dos olhos dela. É bizarro, é muito bem feito. A trilha sonora, nas partes que a Nick tá possuída, mas ela tá, tipo assim, apaixonadíssima pelo Bear, tem uma vibe etérea, de sonho. É muito bom. E é isso, gente. O que vocês acharam do filme? O que vocês acharam do que eu falei, caso você não tenha visto? Hein? Deixa nos comentários e deixa um like.